Os efeitos negativos do novo tarifaço dos Estados Unidos devem ser limitados no setor do agronegócio brasileiro. Isso acontece porque a maior parte dos segmentos que ainda estava fora da lista de exceções passou a ficar isenta depois do anúncio do governo de Donald Trump. Assunto para o Cassiano Ribeiro, editor executivo da Globo Rural, que vai trazer os detalhes para a gente. Cassiano, bom dia para você. Bom dia, Isa. Bom dia para você que nos assistem. É isso mesmo, né? A gente já viu o agronegócio brasileiro muito mais preocupado do que agora com o tarifaço. Isso porque, como você disse, boa parte dos segmentos, maior parte dos segmentos ali que estava agonizando, a gente pode dizer assim, e muito preocupada com esse tarifaço de 25%, passou agora a fazer parte da lista de exceções. É o caso do café solúvel, do mel orgânico, dos pescados, além das carnes e outros segmentos. Então, são setores aí do agronegócio brasileiro que não são gigantescos, né? Falando aí do mel, por exemplo, mel orgânico, dos pescados, o café solúvel é diferente, mas são setores que têm os Estados Unidos como um grande cliente, né? Parceiro comercial, estavam muito preocupados por causa do tarifaço e agora com essa lista de exceção atualizada, esses setores poderão voltar aí, poderão continuar exportando para os Estados Unidos, aí com exceção de alguns produtos. Os segmentos que ainda continuam aí tarifados, né, pelos Estados Unidos, que não conseguiram escapar, são máquinas agrícolas, o etanol, que vocês já falaram aqui, o setor de fruticultura, como a uva, por exemplo, que continua tarifado, mas também com impactos limitados, como vocês já mostraram agora há pouco aqui. No caso do etanol, o Brasil não é um grande exportador de etanol para os Estados Unidos. O Brasil tem sido autossuficiente, com produção de etanol de milho, ganhando muita força, como o Pedro falou, na região do Mato Piba, na região do Centro-Oeste, com novas usinas, a cana-de-açúcar ainda predominando, né, com uma grande matéria-prima para essa produção, e os Estados Unidos aí são compradores de etanol aí para assuntos, vamos dizer assim, sustentáveis, né? Alguns estados compram, por exemplo, o etanol brasileiro para conseguir reduzir para atingir as suas metas de descarbonização. Alguns estados que não são capazes de produzir etanol lá nos Estados Unidos, como é o caso da Califórnia, por exemplo, e o setor de máquinas agrícolas também, que foi falado aqui já anteriormente, um setor que não é um grande exportador de máquinas e equipamentos para os Estados Unidos. Na verdade, a balança comercial hoje desse setor, ela é favorável aos Estados Unidos. O Brasil compra muito mais máquinas e equipamentos agrícolas dos Estados Unidos do que vende. Só para ter uma ideia, no último ano, se eu não me engano, aqui os dados da BIMAC são de que o Brasil comprou dos Estados Unidos mais de 300 milhões de reais e exportou para lá pouco mais de 100 milhões. Então ainda tem um superávit aí bastante favorável aos Estados Unidos. No caso da uva, né, o outro segmento que continua tarifado, é um setor que não exporta grandes quantidades para os Estados Unidos. A uva, produzida especialmente na região do Vale do São Francisco, no Brasil, tem a Europa como seu principal destino e outros países ali também da região. Então, no caso da uva, também é um impacto limitado. Isso não significa que o setor não está preocupado. Tem alguns setores aí como indústrias nacionais ou pequenas indústrias que estão bastante ainda preocupadas com esse tarifaço, Isa. E, Cassiano, entre as exceções, ou seja, o outro lado aí desse tarifaço, na lista de exceções tem carne bovina brasileira, que é muito consumida pelos Estados Unidos e que nesse momento está passando por problemas de abastecimento por lá. Exatamente, Camila. Não à toa, esses setores que ficaram isentos da tarifa dos Estados Unidos, aí, como eles mesmos já assumiram, são produtos em que os Estados Unidos não têm capacidade de produzir. É o caso do café, é o caso da carne bovina, que os Estados Unidos são grandes produtores, mas nos últimos anos estão sofrendo muito para conseguir repor o rebanho bovino por questões climáticas, questões de custo, mas principalmente de clima. E o Brasil é um grande fornecedor, um grande produtor mundial de carne bovina, exporta ainda a menor quantidade do que produz, né? Hoje a maior parte da produção de carne bovina do Brasil fica no mercado interno, então tem um potencial para exportar, e os Estados Unidos viraram grandes compradores da carne bovina brasileira justamente porque estão com esse problema doméstico. Só no último ano, aí nesse ano, na verdade, os primeiros meses deste ano,
Os Estados Unidos compraram mais de 40% mais carne bovina do Brasil do que no ano passado. E assim deve continuar porque é um setor que precisa de tempo para conseguir aí, repor o seu rebanho, enfim, conseguir normalizar a questão de oferta e demanda. E a gente sabe que os americanos são grandes consumidores de carne. Perfeito, Cassiano. Muito obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho aí para você.